esse projeto ele cresce, ele dá lugar e ele tem, né, ele corre a cada ano com 3 exibições anuais, em 3 dias seguidos. Ele cresce, ele dá lugar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a universidade a qual eu faço parte. O projeto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul chama-se Trabalho, Organização e Sociedade. Ainda não tinha, em 2014, quando a gente organiza o projeto, ainda não havia a proposta que inicia hoje, que é um diálogo luso-brasileiro. Em 2014, então, nós organizamos, eu e uma colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a professora Fernanda Tarabal, organizamos esse projeto com várias exibições dentro da universidade, e hoje, então, é com alegria que esse projeto segue além mar, né? Ele ganha uma dimensão ainda maior, né? Internacional, vindo aqui para Portugal e com a possibilidade de diálogo, né? E diante disso, eu já consigo adiantar também o nosso próximo filme, que será exibido no Brasil, porque a ideia desse projeto é a exibição simultânea, que chama Terra Estrangeira. Como não poderia deixar de ser, é um filme que trata de 2 países, diferentes, mas próximos, Brasil e Portugal. Bom, de imediato, gostaria de agradecer a um grupo de pessoas que fez esse projeto acontecer. Mônica Fraga, responsável por comunicação de ciência, sócios. Filomena Ferreira, assessora da presidência do ISEG e membro da Comissão Cultural, provedora de estudantes do ISEG. Suzana Ramalho Marques, investigadora de pós-doc dos sócios. Gabriel Londe, responsável pelo Gabinete de Sustentabilidade do ISEG. Professora Sara Falcon Casaca, presidente dos sócios, investigadora e professora catedrática do ISEG. A realizadora que estamos prestigiando hoje com esse belo filme que iremos passar, realizadora Marta Pessoa. E eu, Andréa Ultramari, professora da Federal do Rio Grande do Sul, também investigadora, colaboradora aqui dos sócios, responsável também por um projeto financiado pelo CNPq no Brasil, que chama Observatório da Imigração Brasileira, e também coordenadora desse projeto desde 2014 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É isso, e agora nós iremos para o filme e depois a gente segue para o debate. Muito bem-vindos, obrigada a todos e todas. Muito boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas a esta primeira sessão do nosso ciclo de cinema luso-brasileiro, que a Andréa também apresentou no início desta sessão. Iniciamos agora uma conversa com o nosso painel de convidadas. Temos connosco a Marta Pessoa, bem-vinda, realizadora deste filme. Sara Falcon Casaca, professora catedrática no ISEG, presidente dos sócios, investigadora também no ISEG. E a Andréa Ultramari, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é parceira na organização e proponente deste projeto, e também investigadora dos sócios, portanto, tem andado aqui em mobilidade. Nós teremos em linha também, além de vocês que estão aqui presencialmente, os nossos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu iniciarei por fazer uma ronda de questões às nossas convidadas, e já agora sou a Susana Ramalho Marques, sou também investigadora dos sócios, e depois vocês terão a oportunidade também de fazer comentários ou questões sobre o filme e os nossos colegas no Brasil também. Marta, começo por ti. Em primeiro lugar, agradecer-te o facto de estares aqui e felicitar-te por este belíssimo filme. É muito belo do ponto de vista quer narrativo, quer estético, e consegues, numa história que é a espaços tristes, ter também sentido de humor, que é uma coisa muito importante. E eu queria começar por te perguntar,
por te pedir que nos falasses um pouco sobre esta viagem de fazer este filme, portanto, desde o momento em que tiveste contacto com o livro da Maria Lamas até ao processo de investigação, que imagino que tenha sido muito complexo, os convites, as escolhas que tomaste e o momento em que decidiste que o filme estava fechado. O que é que se passou? Este livro, que foi lançado em 1947, um bocado a propósito da viagem da Maria Lamas que ela fez nessa altura, aliás, o livro é de 1950, ele foi lançado em fascículos primeiro, e teve o tempo todo esgotado até 2022, em que decidiram fazer uma edição tal e qual como a primeira, que é o livro vermelho e o azul que aparece no filme. Por isso aquilo é um livro de 2002 que esgotou quase... As edições escutaram, deixou de estar inacessível, por isso 1950, 2002 e depois nada. E eu, por sorte, como estava mais ou menos desperta, agarrei nos livros em 2002, por isso é esse o momento em que eu tenho o objeto na mão. Daí outros filmes, outros projetos, outras mulheres, outras questões, e em 2016 é o ano em que vou falar com a Susana Moreira Marques, e então foi essa altura em que decidimos que tínhamos que avançar para o filme. Ela diz, eu acho que não faço inconfidência nenhuma, que ela não conhecia o livro. Pronto, a dizer, como não conhecia? Pronto, não conhecia, porque realmente muito pouca gente conhecia. E se agora mais gente conhece é porque houve uma edição, eu tenho muitas dúvidas dessa edição, mas não cabe aqui essa discussão. Foi lançada em fascículos no Jornal Público. Deixo as polémicas para outros debates, de que é que acho que não interessa o que é que eu acho dessa edição. E o nosso maior problema, que demorámos muito tempo a resolver, e nem sei se resolvemos, foi que filme é que vamos fazer. Vamos fazer um filme sobre a Maria Lamas, porque de 2002 a 2016 andei de um lado para o outro, e faço uma biografia sobre a Maria Lamas. Posso fazer, porque tão pouca gente conhece esta mulher que nasceu no século XIX, que tem um percurso incrível, que já nos anos 20 estava nas fábricas. Eu dou-se este exemplo porque acho muito bonito, a alfabetizar operárias na fábrica Simões em Benfica, em 1920, que tem um percurso muito longo como jornalista e como mulher ligada às preocupações femininas, que era como se chamava na altura, e então andava neste dilema e contaminei a Susana com este dilema do que é que vamos fazer. Não foi... Agora, passado este tempo todo, parece-nos óbvio que seria o livro o nosso objeto, e a primeira coisa que nós fizemos foi olhar para as imagens. Foi folhear e olhar para as imagens e depois perceber outra coisa, que as fotografias do livro não são todas da Maria Lamas, mas muitas são. E depois fizemos porquê. E aí levou-nos outra questão: como é que a Maria Lamas fez o livro? Como é que ela decidiu fazer? Há muita documentação sobre isso, porque ela diz que foi despedida da comissão, e o Estado Novo, e ficou desempregada, e porque lhe disse, pronto, faz tudo parte de uma história mais ou menos conhecida, em que o regime basicamente diz as mulheres portuguesas estão muito bem, o regime cuida muito bem delas, não há razão nenhuma para estarmos aqui a discutir os problemas das mulheres, porque as mulheres não têm problemas. A Maria Lamas tinha a certeza que isso não era verdade, por isso ela disse, então eu vou mostrar que isso não é verdade. Ela não precisava de provar nada, que ela, quando foi para a viagem, já sabia que isso não era verdade. Ela já sabia de alguma maneira o que é que ia encontrar. Pronto, e então nós tínhamos esta informação toda, tínhamos o livro, tínhamos as fotografias, tínhamos o espólio, tínhamos aquilo tudo. E o que é que se faz agora? Filma-se o livro, filma-se o percurso da Maria Lamas, escolhemos nós o nosso percurso, interrogamos quem são aquelas mulheres, perguntamos quem é que somos nós, à luz daquele livro da Maria Lamas. E então foram estas perguntas todas que eu acho que não conseguimos e se calhar não quisemos resolver, que de certa forma quisemos deixar isso em aberto, que nos levou a este filme.
muitas discussões, por onde é que começamos pela nossa viagem, eu não me queria alargar muito porque eu também não, porque o filme é grande, o livro é grande, é tudo muito grande e eu não quero ficar aqui a falar, porque realmente isso poderia acontecer, não é? Porque está sempre muito, ou seja, a partir do momento em que a gente fechou o filme, e a gente fechou o filme de uma forma que eu acho que foi relativamente prática, que é o financiamento acabou e eles querem que nós entreguemos uma cópia e há aqui esta oportunidade de mostrar o filme numa sala grande e é agora e tem que ser. Pronto. Senão eu acho que teríamos continuado. Eu sabia que tinha que parar, a Susana, como escritora, não parou. A Susana escreveu para o filme, com o filme, a partir das imagens, as imagens a partir do texto, assim tudo, sempre um bocado em diálogo, a tentar perceber quem era aquela mulher, que livro era este, quem é que nós éramos, nesta também viagem que nós fizemos, não só física, claro, e o que aconteceu foi que ela continuou a escrever e eu nunca trago o livro, mas hoje trago, mas também não era preciso trazer porque toda a gente, eu já vi que muita gente tem o livro e ela continuou a escrever e deu origem a este livro, que ela continuou a interrogar-se e a tentar perceber de onde é que vinha e quem era, também em diálogo com as suas próprias filhas, para fazer essa ligação com a geração futura, que no fundo acho que foi o que a gente sempre quis, que foi não só ir ao encontro do livro, daquelas mulheres e da Maria Lamas, mas também, de certa forma, e não querendo pensar muito nisso, para também não termos esse peso, nem ficarmos condicionadas por essa ideia, de que o filme e o livro podia ser uma coisa aberta para uma discussão constante e que se fosse transformando ao longo do tempo, porque o tempo vai passando e nós vamos sempre vendo que há sempre questões que ecoam e que estão naquelas imagens e que nós ainda não só reconhecemos, como nos reconhecemos. E eu acho que é muito importante termos sempre essas, pelo menos as imagens presentes. Eu só estou a falar das imagens porque é o mais visível, porque agora continuaria a falar do texto, mas acho que não, acho que me vou ficar por aqui. Sim, isto resulta também de um verdadeiro trabalho de investigação, que nós também estamos aqui no meio académico e já estamos muito familiarizadas com ele. Sara, este é um filme sobre um livro absolutamente histórico, de referência para os feminismos em Portugal e para os estudos sobre as mulheres em Portugal. Portanto, imagino que para si também o seja, enquanto investigadora e profissional que tem trabalhado, produzido muito trabalho nesta área. Em primeiro lugar, por esse motivo também pedi-lhe um comentário sobre o filme e gostava de lhe perguntar, nessa sequência, se, como é questionado no próprio filme, as mulheres já têm o país e o mundo que precisam. Bom, isso não. A noite continuaria connosco aqui, não é, no painel. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todas e a todos. É uma satisfação integrar este painel, estar convosco, estar em diálogo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, neste arranque deste ciclo de cinema sobre trabalho, organizações e sociedade. E com esta estreia, que é uma estreia extraordinária, que nos foi possibilitada pelo seu trabalho, Marta, e estou muito feliz por isso. Estou muito feliz também por estarmos a falar deste trabalho no ano em que celebramos os 50 anos de Abril. Portanto, há aqui várias... E a dizer, porque foi exatamente a Susana que começou por fazer essa ponte com aquilo que nós fazemos em investigação e em ciência, e este trabalho, digamos assim, esta viagem exploratória, ela é muito útil também para a ciência, não é? Para a autorreflexividade que a ciência, e para a reflexividade em geral, que a ciência exige, e nós, como foi dito, designadamente no Sócios,
os nossos temas têm muito a ver exatamente com o trabalho, seja ele pago ou não pago, com as questões de género, com as questões das migrações. E para falar exatamente e concretamente do filme, eu queria dizer, e saudando a Marta Pessoa vivamente, e queria dizer com toda a honestidade que é uma das homenagens mais bonitas que eu já vi a Maria Lamas. E que sempre que eu puder, eu vou falar deste filme, porque tenho muita pena que não seja mais conhecido. Eu não o conhecia, eu sei que ele é de 2022, eu não o conhecia, tivemos uma exposição há pouco tempo na Gulbenkian sobre Maria Lamas, eu já imaginava este filme também a ser exibido a propósito da exposição. Acho E foi? E foi? Foi. Eu não dei conta, então é uma boa notícia. E, portanto, serei certamente porta-voz, veículo da importância de se ver este filme, da homenagem belíssima que é feita à Maria Lamas e às mulheres do país daquele tempo, às mulheres, às bisnetas e netas e filhas dessas mulheres e às mulheres do meu país e que estão no nosso país, não é? Fazendo aqui a ponte com as mulheres imigrantes. E é belíssimo, como já foi dito, do ponto de vista estético, do ponto de vista do texto, e portanto também aqui a Susana Moreira Marques está obviamente de parabéns. É a sua lente, não é? E o guião que guia a sua lente é de uma estética, de uma beleza incrível e creio que é exatamente um filme que também nos transforma. Foi a segunda vez que vi, pela segunda vez me emocionei e é belíssimo mesmo naquilo que nos fere, não é? E quando eu digo que nos transforma é porque nós vemos este filme e a partir das nossas diferentes esferas de atuação, seja a academia, seja a ciência, seja outra área qualquer, é um filme que nos convoca para pensarmos coletivamente sobre o nosso país, o país que ainda queremos ajudar a pensar e a construir, para que, obviamente, as mulheres e os homens, os seus sonhos não fiquem nos escombros, não é? Portanto, e claramente que há um outro país que Abril permitiu, acho que só por questões ideológicas e enviesamentos ideológicos é que se poderia negar, que é a noite e o dia, mas obviamente estamos muito distantes do país que sonhamos, não é? E esse contribuir para pensar e para construir esse país é algo que nos cabe a todos e este filme transforma-nos por isso, porque nos convoca muito a interrogar-nos e a pensarmos exatamente sobre tudo isso. Susana já me questionou sobre uma primeira e uma eventual segunda ronda. É para fechar tudo? Sim, eu diria que sim, são Exato, 20 e 25. eu faço isso com todo o gosto, porque compreendo e temos aqui uma plateia interessada e que certamente também quer participar. Como eu dizia, Portugal mudou muito, as condições de vida das mulheres alteraram-se significativamente. Passaram mais de 70 anos, não é, desde que Maria Lamas foi à procura não é, das suas irmãs portuguesas, dos seus modos de vida, da forma como trabalhavam, como se vestiam, como eram as suas relações, o casamento, a relação com os filhos, os seus hábitos alimentares, um trabalho, aliás, eu diria também sociológico, antropológico, etnográfico, absolutamente excepcional. Mudou tanto, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, naquilo que era a subjugação das mulheres. As mulheres, a sua escravidão, a sua submissão, não inscrita apenas nas normas sociais, mas na própria lei, não é? E, portanto, essa subordinação, a mulher que era tutelada
pela figura masculina, a mulher infantilizada, a mulher que não era sujeita, a mulher que não era cidadã, a mulher que era violentada e que por algum motivo o mereceria. Quer dizer, mudámos muito, contanto que há efetivamente por mudar. Mas o facto de hoje termos conseguido e que Abril permitiu essa igualdade de direitos, a igualdade de direitos foi absolutamente essencial, obviamente, a igualdade entre mulheres e homens, inscrita na nossa lei fundamental, aquilo que é a igualdade formal, a guiar-nos, a dizer-nos que a igualdade de oportunidades, a igualdade de tratamento é um direito essencial, mas muito se conseguiu também naquilo que é a igualdade de facto, a igualdade substantiva. Por exemplo, aquilo que as mulheres conseguiram no domínio dos direitos sexuais e reprodutivos, que obviamente temos de continuar a afirmar, a conquista que foi aceder aos bancos das escolas e deixar para trás as esmagadoras taxas de analfabetismo. Acho que essa foi uma das mudanças mais importantes na sociedade portuguesa, não é? Foi efetivamente o investimento crescente que as mulheres foram fazendo na sua escolaridade, na sua qualificação académica, esta consciência da importância da independência económica. É claro que quando nós comparamos as mulheres que Maria Lamas visibilizou com as mulheres daquela altura, que viviam em França, na Alemanha, na Itália, ou seja, nos países que após a Segunda Guerra Mundial lhes foi permitido avançar no caminho daquilo que ficou designado como os 30 anos gloriosos, e que lhes permitiu aspirar a um ideal burguês, que era o homem ganha pão e a mulher a fada do lar. Digamos que cá uma minoria de mulheres teve essa aspiração burguesa, não é? Por todos os braços na família eram poucos para alimentar a mesma. Mas hoje, quando pensamos que as mulheres valorizam muito a independência económica, valorizam muitas delas por questões, obviamente, que têm a ver com as necessidades de subsistência, de reforçar o rendimento agregado familiar, mas eu creio, e os estudos de valores e atitudes também nos dão conta disso, que está muito presente esta memória coletiva que nós carregamos, independentemente, obviamente, da diversidade de mulheres que hoje também somos e das nossas identidades tão complexas. Nós todas e todos, acho eu, os homens que partilham do que nós temos impregnado coletivamente desses tempos, não é? De submissão, de subjugação, de escravidão. Portanto, eu acho que isto ficou muito presente na nossa memória coletiva. E quando se pergunta às mulheres em Portugal hoje se não necessitassem de dinheiro, se continuavam a ter uma atividade profissional, a maioria diz que sim. Não é? Portanto, esta questão também da autonomia simbólica, de serem sujeitos, terem um quarto só para elas, não é? Como recorda. Depois há muito para conseguir no domínio laboral, não é? Hoje estão na maioria dos serviços, mas permanecem as velhas formas de escravatura e novas formas de escravatura no mercado de trabalho. Nessa altura ganhavam menos de 30% que os homens, assim era também em 74. Hoje, se nós utilizarmos alguns cálculos estatísticos mais sofisticados que comparam mulheres e homens com os mesmos atributos, esse diferencial é de 20%. Portanto, claramente, há um longo caminho também a percorrer para concretizar esse princípio também constitucionalmente consagrado do direito ao salário igual, para trabalho igual ou de valor igual. O direito a ter voz, seja nas suas relações de intimidade, e não vou entrar, obviamente, também pela assimetria de poder e pelas questões da violência, seja dentro de casa, seja fora de casa, a que ainda estão particularmente sujeitas, e ter voz, como eu dizia, no seu espaço de intimidade, e ter voz naquilo que é a condução da vida pública, não é? Portanto, seja, há um outro país, e há muito por consolidar, e há muito por conseguir, e eu creio que a beleza do filme está também naquilo que nos convoca para essa inquietude de continuarmos a lutar pelo país que queremos. Muito obrigada, Sara.
foi muito organizado, mas pronto. Todo organizado. Foi muito rico. Andréa, para iniciarmos ou continuarmos este diálogo luso-brasileiro, é muito importante termos a perspectiva de alguém como tu, que tens estado numa mobilidade recorrente nos últimos anos entre os dois países, que tens inclusivamente residência nos dois países e trabalho nos dois territórios. Gostava também de te pedir, em primeiro lugar, que fizesse um comentário sobre o filme e que partilhasses alguma da tua experiência enquanto pessoa que tem estado pessoa migrante e de pessoas com quem contactas nessa mesma situação. Sei que também tens algumas coisas para nos mostrar. Portanto. Rapidamente. Bom, muito obrigada. Bom, de imediato, gostaria de agradecer e dizer que eu estou muito honrada em fazer parte dessa mesa, desse projeto e de Mulheres Potentes, não é? E eu as conheço todas e posso dizer que são mulheres potentes que estão aqui na mesa e também apoiando o projeto, né? São mulheres potentes, cada uma com uma história, com uma trajetória e se fazendo valer nesse mundo difícil que se apresenta para as mulheres. Já as quais eu já nomeei no início da sessão. Nomeio novamente a Mônica, a Filomena, Suzana, a professora Sara, Marta, e gostaria de também nomear a Mariana, que é uma garota de 18 anos, que está lá do outro lado, no Brasil, hospedando, né, esse filme, esse projeto, organizando a sala na Federal do Rio Grande do Sul, e que eu espero que tenha, aos seus 18 anos, esse olhar, né, com todo o futuro que essa garota tem pela frente. Ela é bolsista desse projeto e de outros. Antes de mais nada, agradecer também o pessoal do som, técnicos, de imediato também. E dizer também da importância desse projeto arrojado, né, que se apresenta nesse espaço transatlântico. Anterior a dizer, e eu não vou, sem delongas, né, anterior a dizer um pouco sobre o filme, eu queria dizer que esse projeto ele nasce também num lugar, num país como o Brasil, que está flertando diretamente com o fascismo. E esse projeto aqui ou no Brasil, e eu queria dizer um pouco que esse projeto ele nasce muito a partir desse livro que chama Cinema na Universidade, por acreditar, e aí, portanto, né, por isso também que ele tem quase 20 anos, que é acreditar que essa arte, ao ser levada para a universidade, e por vezes por alunos que não conseguem aceder ao cinema, como são alguns lugares longínquos no Brasil, no Rio Grande do Sul, com a possibilidade de levar esse pensamento né, para alunos que pouco teriam acesso, e essa possibilidade de pensar e sobretudo, levar a possibilidade do pensamento, da reflexão e na luta, obviamente, contra o fascismo. E essa possibilidade de não pensar. E aí, rapidamente, eu vou passar pensando um pouco nessa questão da genealogia, né, que o filme traz. Né, aqui, rapidamente, eu apresentei para vocês, né, assim, um pouco do que era o filme, o que era no Brasil esse projeto, e dos filmes brasileiros que foram apresentados, filmes críticos, para levar o cinema dentro de sala de aula. E as fotos dessas mulheres também que sempre tiveram junto comigo lá no projeto. Rapidamente, o que a gente acaba fazendo também com a proposta desse cinema é escrever textos, artigos para fazer circular essa reflexão, esse pensamento e levar para outras universidades no Brasil que possam acessar esse pensamento crítico e fazer essa luta constante e ativista, né, de levar o pensamento, esse pensamento crítico. Então, foi um pouco por isso que eu mostrei um pouco a genealogia desse projeto e mostrar que ele sempre foi além
desse espaço da visualização do filme, no sentido de levar cinema para dentro da sala de aula. Bem, e aí, por último, então, falando do filme e um pouco desse lugar, enquanto eu, né, fazendo esse transnacionalismo laboral que eu faço muitas vezes durante o ano, eu pego uma parte do filme que diz, em que elas falaram, né, e aí eu termino a minha fala, que é assim, elas falam, estudamos, uma senhora fala, estudamos, trabalhamos, casamos e tivemos filhos. E imediatamente naquele momento eu pensei em mim e pensei em tantas brasileiras que eu entrevistei aqui e pensando no fenômeno da migração como um fenômeno social. Social, antigo e contemporâneo e que vai continuar acontecendo. E que agora se apresenta de outra maneira para essas mulheres que eu venho entrevistando brasileiras aqui, que é, estudamos, trabalhamos, migramos e vamos migrar novamente e queremos uma carreira. E não sei se vamos ter filhos, não sei se vamos casar, não sei, mas queremos carreira, queremos trabalho, queremos inserção. Então, porque a gente faz parte do mundo. Então, são algumas falas assim que eu escutei dessas mulheres brasileiras e aí me penso também no filme enquanto esse transnacionalismo laboral. Por aqui eu termino. Bom, antes de abrirmos o debate à audiência, porque entretanto nós também começamos com um pequeno atraso, não resisto a fazer mais uma pergunta à Marta e depois abrimos o debate para o Brasil e para as pessoas aqui presentes. Este não é o único filme em que tu retratas a perspectiva das mulheres. Olhando para a tua filmografia, já fizeste outros filmes em que procuras dar visibilidade a mulheres que não a tiveram. E na própria ficha técnica deste filme também se percebe que trabalhas bastante com mulheres. E portanto gostava de te perguntar sobre este teu interesse em fazer cinema sobre mulheres e se tens algum projeto a curto, médio prazo em vista para fazeres um novo filme sobre o tema. E também, a reboque disso, que nos falasses um pouco sobre a condição da visibilidade das mulheres que fazem filmes em Portugal. Eu devo confessar que não comecei por vou fazer filmes sobre mulheres. Eu comecei por vou fazer filmes sobre a invisibilidade, que é o caminho mais curto para chegar às mulheres. Pronto. Ou era. E logo o primeiro que fiz, chamado Lisboa Domiciliário, um documentário que era sobre os idosos da cidade de Lisboa, era mais sobre mulheres, mas acho que era por uma questão demográfica. Eram pessoas que viviam isoladas nas suas próprias casas, que agora a cidade já é diferente, e que as mulheres têm mais esperança de vida. Eu encontrei mais mulheres que homens. Acabou por ser, mas por uma questão estatística. E o segundo, e aí foi o filme que eu acho que me levou a tantos outros filmes e a tantas outras mulheres, foi um filme chamado Quem Vai à Guerra, que era um filme sobre a guerra colonial, mas do ponto de vista feminino, das mulheres que acompanharam os maridos, essa esquisitice portuguesa, as mulheres que eram militares, que eram as enfermeiras paraquedistas, e todas as que ficaram à espera. Ora bem, a partir deste momento aconteceu que isto abriu-me para um trabalho sem fim, de reflexão, de fazer esta correspondência ou falta dela, ou para trás e para a frente, do passado, do presente, do futuro, do que é que falta, do que é que estas mulheres nos estão a comunicar, do que é preciso fazer, o que é que elas estão realmente a dizer, porque apesar de estarem a falar das suas memórias, estavam a falar sempre do momento, estavam a falar sempre a partir de um momento presente, da vida presentes delas. E foi aí que o trabalho se foi desenvolvendo, por trazer coisas mais invisíveis, e as coisas mais invisíveis têm muita tendência para ser as mulheres. Especialmente porque todos estes trabalhos foram todos mais ou menos bem do Estado Novo, têm também essa coisa em comum. E o próximo, que eu acho que já posso mais ou menos desvendar, volta outra vez por uma questão de mulheres completamente esquecidas, mas do ponto de vista das escritoras.
escritoras que tiveram sucesso, que publicaram, que tinham as suas carreiras, que tinham as suas independências, que isto já depois do 20, algumas depois do 25, algumas até depois do 25 de Abril, e que mesmo assim estão esquecidas. E é outra vez a pergunta, mas porquê? Mas como é que isso é possível? Mas porquê é que ainda estamos aqui? Porquê é que não conhecemos? E depois é sempre a pergunta, e a correspondência, que estas mulheres não são só histórias, são a minha base como mulher. Agora, a questão das mulheres nas equipas. Estes filmes também, mas não só, mas também por uma questão de financiamento, acabam por ter uma equipa muito reduzida. E pronto, e aí é mais fácil ter mais mulheres na equipa, porque se são 4, consegue-se ter 2 mulheres e 2 homens, consegue-se ter essa... Quando as equipas começam a ficar maiores, aí é que se começa a perceber a falta, se calhar, de presença de mulheres então, em algumas atividades. Está melhor, acho eu. Eu entrei para uma escola de cinema no início dos anos 90 e havia muito poucas mulheres a trabalharem e a estudarem cinema na altura. Eu acho que essa realidade está um pouco diferente. Mas não creio que seja uma situação de igualdade. Não sei porquê. Porque há imensas mulheres cineastas, há imensas mulheres documentaristas, há imensas mulheres que fazem filmes, que escrevem, mas também há tantas mulheres com cursos superiores, mais que os homens, e todas as estatísticas são ao contrário daquela vida que depois nos apresenta, por isso o cinema é só mais uma prova provada do mundo esquisito, em que vivemos. Posso só dizer uma coisa? Quase me atreveria a dizer que o seu próximo trabalho também é uma homenagem novamente a Maria Lamas, não é? Porque o que leva ao despedimento da Maria Lamas é uma exposição que ela organiza, obras escritas por mulheres, no âmbito do Conselho Nacional para as Mulheres Portuguesas, e que foi tão bem sucedida, porque ela quis dar visibilidade às mulheres escritoras. Estou aqui. Não. E foi tão bem sucedida. Nós estamos todas desligadas, não é? Essa exposição, que o regime não achou graça nenhuma, não é? É quando o governador civil de Lisboa depois exerce aquela pressão, mas também a preocupação, não é, dela dar visibilidade exatamente às mulheres escritoras com essa exposição em 1947. Pois. Bom, mas e quando é que inicia esse trabalho? Para o ano. Bem, cá estaremos para o próximo Exato, era ciclo. isso que eu ia dizer, sim. Muito interessante. E esse trabalho das mulheres e a perspectiva da guerra colonial também bem que podíamos trazer. Sim. Posso só fazer uma coisa que eu costumo, porque eu ouço tantas vezes, há uma coisa que não está no filme que me impressionou. Há 2 coisas que me impressionaram, que têm a ver exatamente com a condição da mulher e como é que algumas mulheres de agora olham para as mulheres do passado. Eu trouxe materiais. As mulheres eram tão iguais e viviam de tal maneira e de uma maneira que a própria Maria Lamas identificou como igual, desde as avós às filhas, às netas, que, por exemplo, esta mulher, nós falámos com uma senhora que achava que era ela própria, porque esta casa era ela, essa casa era ela, esta mulher era ela e este era o filho dela. Mas não era, porque esta fotografia, o filho dela nasceu nos anos 50 e esta fotografia é dos anos 40. E esta senhora teria 12 anos na altura. E isso seria impossível, mas ela revia-se nesta mulher. Por outro lado, já agora, isto é muito rápido, isto é tipo... Por outro lado, descobrimos, essa sim, a filha, nesta fotografia, não sei se foi, esta está no filme, é uma senhora com uma Miranda do Douro, tem a filha ao colo, e esta filha é a Maria da Luz. E nós andámos à procura desta senhora, porque nós achámos, este bebê nasceu em 46, 47, tem que estar vivo, vamos à procura. O que é que fizemos? Isto é um método, também como é que nós fizemos? Fomos ao café, disseram-nos, vão ao café da vila
Porque lá estão os velhotes e os velhotes sabem tudo. E os velhotes, claro que sabiam que esta senhora era a Dona Diolinda, lembravam-se dela, e esta, claro que era a Maria da Luz, e lá fomos nós. É claro que nesta altura, muitas destas pessoas, as únicas fotografias que ela tinha de família eram estas dos livros. Ninguém tirava fotografias como nós agora tiramos. E o que é que aconteceu? Esta senhora, esta bebé, que na altura já não era bebé, tinha uma fotografia muito desfocada da mãe. E então pediu ajuda às sobrinhas para virem identificar a senhora, porque achava que as sobrinhas tinham mais capacidade, estavam mais habituadas a ver imagens. E o que aconteceu é que as sobrinhas olharam para esta senhora, que era a avó delas, é uma amante passada, e disseram que era impossível que esta senhora fosse da família delas. Porquê? Porque esta senhora era muito pobre e a avó delas não era assim. Porquê? Porque, entretanto, construiu-se uma barragem, a senhora que era pobre conseguiu ter uma venda onde chegava mais pessoas, fazia um pouco mais de dinheiro, e a família recusa esta imagem, que elas identificam como uma imagem de pobreza. Ela diz, com uma saia tão comprida, não podia ser ela. Esta senhora é demasiado pobre. Por isso, são duas histórias que não couberam no filme. Uma porque não era a senhora e outra porque era, mas que foi negada, que eu gosto sempre de contar porque é o que me traz para esta relação do trabalho, da representação, da identificação, do sítio onde nós nos pomos quando olhamos para as imagens das mulheres do nosso passado. Pronto, só queria pôr esta. Muito obrigada pela partilha, muito obrigada às três, foi um gosto moderar esta conversa. Abria agora o debate ao nosso público, começando se calhar pelos colegas que estão no Brasil. Não sei se temos a Mariana em linha, se eles quiserem. Ok. Temos que olhar para ali, não é? Temos a câmara ali. Olá, Mariana. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ia perguntar. Bom, Sim. eu vou fazer uma pergunta. Tive muitas durante o filme, tive bastante questões que eu achei muito interessante, mas para manter mais breve, eu escrevi um pouquinho sobre o que eu queria que a Marta falasse. Que eu senti muito a profundidade e a sensibilidade que tu tratou esse filme. Assim, gostei muito dessa carga emocional que a gente sente quando a gente assiste. Então, eu gostaria de saber que, de forma mais pessoal, qual foi o momento ou relato que mais te impactou durante a produção e como você buscou traduzir essa emoção na linguagem do filme? Isso é tão difícil de responder, é como ter que escolher filhos, não é? Filhos preferidos. Houve uma senhora que me emocionou especialmente porque eu fui falar, foi a primeira senhora com quem eu falei, ela utilizou logo a palavra escrava, como sendo a sua própria vida. E estamos a falar no século XXI. E esta senhora, acho que não tinha sequer 70 anos. E outra coisa que me apercebi na altura é que a senhora era analfabeta. Por isso, foi emocionante a generosidade com que ela nos abriu a porta, que ela aparece pouco, aparece mais a falar do que propriamente a imagem. Abriu-nos logo a casa, falou com imensa disponibilidade e ter consciência desta senhora analfabeta, das expressões que eu reconhecia porque tinha lido o livro e ser a primeira pessoa foi emocionante de várias maneiras, não é? De uma maneira boa, tentei sempre se for de uma maneira boa, uma maneira má, e ter que gerir isso tudo num primeiro contacto, ou seja, num contexto muito específico do filme que é um marco sempre, não é? Uma pessoa prepara a viagem, faz planificação e depois parte. E naquele sentido foi mesmo uma viagem porque a senhora estava muito longe. Miranda do Douro é mais perto do que nos anos 40, mas mesmo assim é muito longe. É um sítio muito longe.
e chegar a esse sítio e ter aquele peso, ok, vou ter que fazer as perguntas certas, é a primeira senhora com quem eu vou falar, e ela diz-nos aquilo daquela maneira. Isso foi uma senhora que teve grande importância. Outra coisa emocionante, claro, foi logo no início da nossa viagem, que nós começámos pela Gafanha da Nazaré por causa desta fotografia. Já agora posso mostrar mais um papelinho, que pronto, uma pessoa abre o livro e vê estas carinhas todas e fica logo muito entusiasmada. Também como cineasta ou como escritora, não é? Com a possibilidade que estes rostos todos a olharem-nos de frente nos trazem. E a Susana e a Rita, que era outra pessoa que está aqui, que também fez a viagem connosco, achavam que nós provavelmente não íamos encontrar, já tinha passado muito tempo. Eu dizia assim, mas tantas mulheres, tantas raparigas começavam a trabalhar tão novas, infelizmente tenho quase a certeza absoluta que vamos encontrar. E encontramos esta senhora, a Rosa, que é a única que fala da seca do bacalhau. Estava aqui, encontrou-se, ela e as filhas, encontrou-se logo nesta fotografia e ela tinha 13 anos. E isso também foi muito emocionante. Mas aí foi uma emoção e aquela situação um bocado infantil de encontramos uma. Pronto, que ia servir e que também o lado prático de ter que fazer um filme, que é descobrir que sim, há uma pessoa viva, é isto que nós estávamos à procura, é esta ligação mais direta da mulher que nós estamos a olhar agora, que foi olhada também diretamente. A Maria Lamas também a olhou, também teve que olhá-la e fotografá-la, também teve na presença dela. Por isso foram os dois momentos emocionantes. Foi essa primeira senhora e a descoberta da Rosa Encanta. Mariana, mais alguma questão? Comentário? Essa foi muito bem respondida, obrigada. E eu vou me deixar breve, assim, então só essa pergunta por hoje. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Então, estendemos o debate aqui ao público presente. Alguma questão, algum comentário? Também foi... Posso? Desculpe. Não, foi primeiro. Eu sei que a sessão já vai longa e provavelmente estamos todos com fome. E aproveito para dizer que temos um snack lá fora, se isto servir de motivação. Esperemos que ele lá esteja. Que horas é? Se não tiverem questões, também não há problema. Ou algum comentário? Obrigada. Não sei, podes não explicar, mas achei isso interessante. Não sei, eu acho que uma das coisas que também foi para mim muito uma grande descoberta foi as descrições das paisagens da Maria Lamas. E ela, para além de ter essa grande preocupação e intensidade de tentar descrever as mulheres, tanto no livro como nas notas de viagem que ela foi tirando nos cadernos dela, ela falava muito da paisagem e ela deixava-se maravilhar pela paisagem. E uma das coisas que eu acho que nós fizemos quando chegávamos aos sítios, primeiro se calhar um bocado inconscientemente e depois já com alguma consciência, foi o som com os próprios sítios específicos. E cada sítio tinha o seu som específico. E então, às tantas, eu comecei a ficar obcecada, mais já na parte da montagem de som, eu dizia ao montador, que era o Miguel, um homem, neste caso não era de mulheres, eu dizia, eu quero que um ornitólogo, qualquer pessoa veja este filme e que não me acuse de este passarinho não pertence a esta serra. Pronto. Tinha essa preocupação. Era uma brincadeira, mas era a minha forma de dizer, a música, a própria música que os sítios nos oferecem. Aqui não se ouvia tão bem, eu percebi que isso não se ouvia tão bem aqui. Mas
numa sala de cinema, nós às vezes ouço, outras vezes não sei, as coisas de cinema é com certeza, não vale a pena, mas eu sei que todos os sons, toda essa construção está correta no sentido em que nós chegámos, ouvimos, foi o que gravámos, que foi a Rita que gravou, uma equipa pequena, lá está, nós fazíamos tudo, e então a música por si deixou de ter quase naturalmente lugar. Aquela que aparece, que é uma música de um autor português, do António Fragoso, foi naquele momento em que ouvimos música, não é? Que é quando chegamos ao hotel e descontraímos ou andamos no carro de um lado para o outro, e foi aí também que a música surge, porque aí muitas vezes ouvíamos música e as coisas acabaram por ter assim esta explicação assim um bocado quase banal e corriqueira, mas não tem outra explicação para dar pela ausência da música. Foi isso. Sim. Eu cheguei um pouco tarde, não consegui ver tudo, mas mesmo assim consegui ensinar e mostrar ver o filme do princípio. A minha questão é um pouco prática. Como é que eu posso ver o filme noutro sítio? Como é que eu posso partilhar isto que vi? E sobretudo o que me interessaria era conseguir que as pessoas da minha família e pessoas próximas desta geração, dos anos 40, pudessem ver o filme. Acho que elas gostariam muito. Pois, o filme andou de um lado para o outro durante muito tempo e agora, questão prática, resposta prática, neste momento, falamos sempre em plataformas, o filme só está acessível a partir do videoclube da Nós. Pronto, pós assinantes dessa operadora. Obrigada. Bom, creio que não há mais comentários, mais questões, e deve haver já bastante fome. Pronto, damos por encerrada então a sessão. Agradecer mais uma vez ao nosso painel e à comissão organizadora deste ciclo, Mónica Fraga, Filomena Ferreira, Gabriel Medeiros, André Ultramari. E todo o apoio. E todo o apoio que nos foi prestado também pelo ISEG, pelos sócios. Obrigada e obrigada a vocês por estarem cá. E à Mariana, se ainda estiver. E à Susana.